Durante participação do ministro de Lula, Flávio Dino, na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, o deputado Paulo Bilinski apontou ao ministro que o governo federal, ao prorrogar o prazo que alegadamente serve para o recadastramento de armas, está causando imensos prejuízos a todo um setor da economia. O deputado lembrou ao ministro que o Estatuto do Desarmamento foi votado pelo Congresso Nacional e questionou: a vontade do povo pode ser revista de 4 em 4 anos? Ele perguntou qual é o interesse do governo em causar impedimentos às atividades dos clubes de tiro e afirmou: Mao Tse-tung, Hitler, Stalin, Fidel Castro e Lula têm algo em comum: a vontade de desarmar o cidadão. O deputado perguntou se o ministro acredita que o Estado tem a capacidade de proteger todos os cidadãos. Ao responder, o ministro afirmou que a alusão a Lula não seria justa e imediatamente iniciou-se uma gritaria na comissão. Quando o ministro retomou sua fala, ele afirmou que houve a apreensão de milhares de armas ilegais por uma questão legal. Dino também afirmou que o decreto de Lula não poderia sequer ser questionado por ter sido confirmado pelo STF. O ministro disse: a prorrogação foi solicitada pelos senhores. Conforme o ministro falava, já se iniciava um novo tumulto que foi questionado pelo deputado Cabo Júnior Amaral. Enquanto o deputado Júnior Amaral falava, comparando as atitudes do ministro em relação ao crime organizado e em relação a manifestantes pacíficos, iniciou-se uma nova gritaria, com deputados da extrema esquerda tentando impedir o andamento da sessão. O presidente da sessão, deputado Sanderson, retomou o controle da sessão e devolveu o tempo ao deputado. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Segundo a velha imprensa, o ministro Salomão é candidato ao STF a ser nomeado por Lula. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, ministro. Por gentileza, agora, deputado Paulo Bilinski, para as suas considerações por 3 minutos. Ministro, a prorrogação do prazo previsto na portaria 299 para o recadastramento, conforme o senhor acabou de informar, na realidade só aproveita ao governo, porque postergou por mais um mês, no mínimo, como Vossa Excelência colocou, o prazo em que lojas, clubes e atiradores ficam. Com licença, presidente. O senhor pode me recompor o tempo? Retome o tempo. Secretaria, retome o tempo do deputado Bilinski, por favor. O tempo, presidente. Secretaria. Pode repor os 3. Posso retomar? Pode retomar.
Bom, então nós temos aqui um prazo que vai de mais ou menos 7 a 8 meses em que lojas deixaram de vender armas, clubes deixaram de faturar, deixaram de recolher tributo. Essa queda de faturamento, ministro, chegou a 90%. Não existe no Brasil negócio algum que consiga sobreviver a uma queda de faturamento de 90%. Empregos foram perdidos, tributos deixaram de ser recolhidos. Tudo por uma decisão que Vossa Excelência, no seu discurso de abertura, deixou claro, né? Que se trata de uma questão de visões diferentes de país, uma questão de programa de governo. Então eu queria colocar, ministro, primeiro um ponto. O Estatuto do Desarmamento, que é a legislação 10.826, que regulamenta esse assunto, ele foi votado por essa casa, por representantes do povo, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E o Estatuto do Desarmamento já regulamentava vários das disposições que foram revogadas pelo decreto. O senhor poderia afirmar que, então, a vontade do povo pode ser revista de 4 em 4 anos, proibindo que o cidadão de bem tenha acesso a armas de fogo para defesa, proibindo que a atividade econômica possa ser conduzida no Brasil e revendo diversos fundamentos da nossa democracia. Eu queria que o senhor respondesse, então, se é uma questão de governo, a retirada do porte de trânsito, do atirador, o impedimento de concessão de novos CRs, a diminuição em 90% do faturamento de lojas e clubes. E, para encerrar, presidente, Mao Tse Tung, Hitler, Stalin, Fidel Castro e Lula, todos eles têm algo em comum: a vontade de desarmar o cidadão. Dentro desse contexto, eu pergunto para Vossa Excelência, se Vossa Excelência acredita que o Estado brasileiro tem a capacidade de proteger todos os cidadãos. Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, eu quero fazer um desagravo ao presidente Lula, porque realmente não é justa a alusão, por duas razões. A primeira, a comparação histórica indevida em relação a certos personagens. Em segundo lugar, porque o nosso a comparação é devida, Excelência. Presidente, Senhores, de parte a parte. O está gritando aqui, presidente. De parte a parte, não vamos interromper a fala de quem quer que seja, senhores. Ministro, retome, por gentileza, o seu tempo. Retome os 3 segundos lá, secretaria. Bota de novo aqui, presidente. Por gentileza, vamos contribuir. Respeitem os papéis aqui. Os deputados da oposição têm um papel, a situação tem outro, o ministro tem um, eu tenho um papel na presidência. Ministro, por gentileza. Então, realmente é uma comparação injusta por duas razões. A primeira, companhias que não têm nenhuma pertinência biográfica ou política com o presidente Lula. Em segundo lugar, porque até o presente momento não houve nenhuma apreensão de armas legais no Brasil. O que houve foi a apreensão de armas ilegais. Milhares de armas. Milhares de armas ilegais. E essas armas ilegais devem ser apreendidas e continuarão a ser. E não é uma questão de governo, é uma questão de lei. Nós temos uma lei no Brasil, um conjunto de leis, que fazem com que nós tenhamos uma diferença que nós reconhecemos que é legítima no regime democrático. Eu confio nas polícias. Eu acho que as polícias do nosso país merecem consideração e confiança. Há pessoas que não confiam na polícia e desejam instaurar uma espécie de vale-tudo no Brasil. Nós discordamos disso.
Nós estamos, na nossa ótica, dando cumprimento à lei. E estamos em ótima companhia, porque o decreto editado pelo presidente da República foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal na ação declaratória de constitucionalidade ADC 85. Então não há como sequer debater a esta altura, em nenhuma instância, se o decreto está certo ou errado. Primeiro, porque ele existe. Segundo, foi emanado de uma autoridade competente. Terceiro, houve uma impugnação e ele teve a sua juridicidade, constitucionalidade confirmada pelo máximo tribunal do país. Então, é disto que nós estamos aqui tratando. Não há possibilidade, deputado, de nós considerarmos que serão 7 ou 8 meses, porque nós estamos ainda no mês de abril e nós tomamos posse em janeiro. Como acabei de informar o senhor deputado anterior, a nossa previsão, nosso desejo, a não ser que haja alguma intercorrência, é que o novo decreto saia em maio. Então nós esperamos que nem 5 meses transcorram entre a posse e a edição desse novo decreto. E aí sim, nós teremos, se Deus quiser, a retomada de novos registros, novos cadastros, enfim. Não é nosso desejo que este mercado seja encerrado. Nós respeitamos este mercado, embora nós consideremos que a parte ilegal deve ser combatida firmemente. Isso nós estamos fazendo. Outro dia, no Rio de Janeiro, foram apreendidas 1.500 armas. Deputado Júnior Amaral, outro autor do requerimento, com a palavra por 3 minutos. Eu peço mais uma vez, né? Isso é uma mensagem. Senhor presidente, apenas para dizer uma frase ao deputado. A prorrogação não veio em proveito do governo. A prorrogação foi solicitada e nós atendemos. Foi solicitada pelos senhores. Só para deixar isso claro. Deputado Júnior Amaral, por 3 minutos. Agora sim. Presidente, boa tarde. Boa tarde, ministro, senhores colegas parlamentares. Antes de iniciar minha explanação aqui, só fazer deixar aqui registrada a minha opinião quanto à comparação com a sessão que foi realizada na CCJ. Eu acho que é sim necessário a gente trazer essa comparação, porque o que está errado a gente precisa corrigir, e é um outro braço dessa casa. Foi sim, no meu ponto de vista, uma postura desrespeitosa do ministro naquela comissão. Eu falo isso aqui sem querer polemizar, sem querer atrair mais atrito ainda para o clima que já se encontra nessa comissão. Isso é um fato. E não é esse o meu propósito aqui na minha explanação, ministro. Lamento a postura já também belicosa de alguns deputados da oposição que desde o primeiro minuto tentando interromper e tentando fazer claramente com que a sessão caísse. Em relação do governo, me desculpe, do governo, é porque era uma oposição até pouco tempo e nós não vamos fazer como eles faziam enquanto oposição. Porque se eu fizesse, eu deveria chegar aqui e perguntar por que o ministro se comporta como tchutchuca contra os manifestantes de 8 de janeiro e tigrão contra ou melhor, ao contrário, tchutchuca contra as organizações criminosas e tigrão contra os manifestantes de 8 de janeiro. Eu estou dando aqui um exemplo de como eu me comportaria caso eu fosse fazer como os senhores. É um mero exemplo, já que os senhores estão tentando levar para esse lado. Então, para seguir no meu raciocínio, presidente, a minha explanação. Senhores, deputado Júnior Amaral, deputado Duarte. Deputado Duarte, eu vou mais uma vez com o presidente, que não é pessoal, para mim aqui são todos iguais, mas com o presidente tem. Como é que o senhor sabe? Como é que o senhor sabe como é que o senhor sabe que eu não vou fazer nada? Bem. Deputado Duarte, né? O senhor tem de forma reiterada. Cabo Gilberto, por gentileza. Ambos estão atrapalhando o bom andamento.
Ambos estão atrapalhando o bom andamento, senhores. Ambos estão atrapalhando o bom andamento da nossa reunião. O deputado fala do Maranhão e é assim, tem o Maranhão desse jeito. Bem, eu não... O Maranhão tá comendo fora, Gilberto? Tu tá com velho experiência do que? O candidato do Maranhão. Eu quero saber quem o deputado dele é do Maranhão. Pois é. Presidente, permita concluir, presidente. Peço para repor meu tempo, por gentileza, pelo menos em 1 minuto. Deputado Duarte, o senhor toma esse providência Respeito ao meu estado. e merece respeito. Permita concluir, presidente. Aceitar desrespeito ao Maranhão e aos maranhenses. Senhores, Cabo Júnior Amaral vai retomar o tempo de 3 minutos. Pode reiniciar. Tempo de 3 minutos. Toda vez que houver interrupção, eu vou zerar e vai começar de novo dos 3 minutos. O senhor tem seu papel? Tome suas providências. Não é eu que vou tomar providência com isso aí. É o senhor que vai tomar. Por gentileza, deputado Júnior Amaral, por 3 minutos, reinicie a sua pergunta. Presidente, ele tinha falado dois. Agora sim. Eu falei... toda vez que houver interrupção de parte a parte, presidente, vou retomar do zero. Seguindo, presidente. Então, só para dar sequência no raciocínio, até provavelmente não vou usar os 3, vou ser bem objetivo. Meu propósito aqui é outro, diferente da oposição ao governo passado. O ministro disse em 2019 que a política armamentista do presidente Bolsonaro, ou pelo menos disse algo nesse sentido, ela iria gerar muitos empregos de coveiros no Brasil. Tem um tweet do senhor ministro falando algo sobre o transporte das armas de fogo pelos CACs. E o que nós vimos com o passar do tempo foi exatamente o contrário. Se tem uma profissão que pode ter sofrido com desemprego no governo passado, foi exatamente os de coveiros. Porque nós reduzimos em aproximadamente 30% o número de homicídios, com a política armamentista posta pelo governo Bolsonaro. Não é a política armamentista, ela não visa combater a criminalidade em primeira face, mas é uma política de promoção da liberdade. Mas os números mostram os excelentes resultados na redução da criminalidade violenta, em especial dos homicídios. Isso é apresentado, inclusive, por ONGs e por instituições que têm claramente viés de esquerda. Isso é irrefutável. Eu pergunto, ministro, em relação aos desempregados, neste caso, não os coveiros, mas os desempregados do setor armamentista, o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem os números de afetados, os números concretos desses afetados já nesses quase 4 primeiros meses do ano de 2023? E a segunda pergunta, levando em conta os números da violência no governo Bolsonaro, registrados durante o governo Bolsonaro, este governo tem para apresentar à sociedade brasileira um compromisso, uma meta de redução da criminalidade, neste caso eu dou destaque para a criminalidade violenta, e que possa, claro, ser apresentados a nós parlamentares aqui na Comissão de Segurança Pública? E para finalizar, qual o perfil este ministério pretende adotar, porque eu ainda não chegou ao nosso conhecimento nada visível, no combate às organizações criminosas? O que este governo pode se comprometer e que o senhor já pode trazer a nós como expectativa para esse tratamento, para esse combate, melhor dizendo, às organizações criminosas como PCC e Comando Vermelho, que o senhor conhece muito bem? Eu tenho certeza que o senhor conhece essas facções melhor do que sou policial militar, combati-as. Eu quero mais uma vez, né? Nós vamos priorizar os parlamentares que são integrantes da Comissão de Segurança Pública, né? Por isso, o Coronel Fraga, que é inclusive vice-presidente da comissão, com a palavra. Presidente, primeiro eu queria lhe pedir, Vossa Excelência está bem atento, para a gente não permitir que os parlamentares usem da palavra sobre a égide da questão de ordem e sem encabimento, né? Ainda bem que o pastor Henrique, no final, já
consertou o que ele começou fazendo no início. Nós aqui, é evidente que não houve o procedimento, agora nós estamos agindo com os costumes da casa. Fala os autores dos requerimentos, e eu tenho certeza que o ministro, pela sua habilidade política, não vai, vamos dizer assim, achar ruim a forma como foi colocado aqui em exposição. É evidente que o que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça, espero que não aconteça aqui. E Vossa Excelência vai ser duro, tem que ser imparcial nessa condução dessa questão aqui na comissão. Por isso, como o pastor Henrique, líder do governo, já disse que realmente não vai questionar, e eu tinha falado isso com o deputado Rubens, para a gente fazer as coisas andarem aqui de forma natural. Eu acho que o ministro não vai se recusar a responder nenhuma pergunta, por mais dura que seja. Eu o conheço bem e ele tem habilidade suficiente para sair pela tangente ou dar a resposta suficiente. Tem que haver o respeito aqui. Assim como os deputados da oposição precisam ser respeitados, nós temos que respeitar também os deputados da base do governo. Mas não por isso vai deixar da gente questionar aquilo que nos incomoda e incomoda a população brasileira. Muito obrigado, presidente. Deixa eu usar o minuto que falta dele, presidente. Pois não. Senhor presidente. Deputado Carlos Gilberto. Só um minuto, rapidamente. Como o senhor falou, senhor presidente, com relação aos procedimentos, e o líder do governo tentou tumultuar a sessão, mas depois, no final, ele consertou. Aqui não pode ter o que teve na CCJ, onde o senhor Capelli ficou rindo a todo momento atrás do ministro Flávio Dino, respeitando a comissão, e quando ele fez não tem que falar, e quando ele fez uma entrevista, senhor presidente, eu tô com a palavra, presidente, eu ouvi todos, eu tô com a palavra, deixa eu falar, tem calma, não, eu tenho que falar. O senhor Capelli ficou rindo lá atrás, debochando os parlamentares a todo momento, inclusive na entrevista que ele concedeu, disse que os parlamentares são desqualificados. Então ele não pode agir dessa forma aqui no parlamento. E o ministro da Justiça, ele aqui não está como senador. Ele está aqui como ministro da Justiça, servidor público do Estado brasileiro. Se assim tivesse como senador, ele não era para ter processado 5 parlamentares dessa casa e 2 senadores. Era só isso que eu queria falar, senhor Perfeito. Senhor presidente, eu sou obrigado a responder ao questionamento. Pois não. Eu não fiz questionamento da Vossa Excelência, não, ministro. Eu fiz a presidente. Senhores, eu queria informar ao presidente que a minha disposição sempre foi a mesma, de debater respeitosamente com os parlamentares. Agora, claro que nós temos que respeitar o regimento e o código de ética do parlamento. Então, eu estou aqui para responder perguntas, não ofensas. E assim como eu não admito nenhuma ofensa a mim, não admito também ofensa injusta a pessoas que trabalham comigo. Ora, o que aconteceu na CCJ, ocorreu na CCJ. Acho que é um assunto a ser discutido na CCJ com os membros da CCJ. Aqui é a Comissão de Segurança Pública da Câmara. E eu estou aqui para ouvir perguntas e respondê-las. Claro que pergunta é uma coisa, ofensa é outra. Evidentemente, o que aconteceu na CCJ, eu não vou discutir aqui. O que aconteceu na CCJ é que, em vez de perguntas, houve acusações. E eu tenho certeza, pelo que o presidente acabou de dizer, que isto não ocorrerá aqui. Por quê? Porque eu não sou réu, eu não sou acusado, eu não estou aqui nesta condição, eu estou na condição de convidado. Sim, senador do povo do Maranhão, sim, ministro da Justiça, e estou aqui para responder perguntas. Vai debater, Gilberto, é isso aí agora. E eu estou aqui para responder perguntas. Então perguntar ao senhor. Estou aqui para responder perguntas. E todos nós aqui respondemos pelos nossos atos. Perfeito. Perante a lei o seu e perante liderado, Deus. Então uma pergunta, o seu liderado atacou o parlamento. Senhor presidente, isso aí não é questão. Só um pouquinho. Senhores, senhores, não. Por gentileza. Senhores, por gentileza. Umas perguntas, gente.
senhor presidente. Ele provocou como provocou na CCJ, senhor presidente. Bem, senhores, só um momentinho. Silêncio. Carla, só um pouquinho. Silêncio, por gentileza. Faça o que... Excelência ouviu. Não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio. Senhores, não tem equilíbrio. Aqui não é São Paulo. Senhores, não morde o risco dele. Senhores, Senhores, cadê o requerimento? Vieram para tumultuar somente. Exigentes parlamentares não vão fazer perguntas. Senhores, por gentileza, mantenham-se em silêncio. Requerimento de autoria do deputado Tenente Coronel Zucco, que requer a convocação do excelentíssimo senhor ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor Flávio Dino, para prestar esclarecimentos em relação ao decreto número 11.366 de 1º de janeiro de 2023 e todas as ações do governo atual relacionadas ao armamento. Com a palavra, o deputado federal Tenente Coronel Luciano Zucco, para por 3 minutos. Pela ordem, presidente. Por gentileza. Tá, qual é o artigo, deputado Orlando Silva? O senhor é membro da comissão, qual é o artigo? Quem não é membro, eu não vou dar palavra agora. Ele não é membro não, presidente. É membro? Orlando, espera, Orlando. O deputado Orlando Silva, membro da comissão, qual é o artigo? Presidente, não é questão de ordem, é pela ordem. É regimental, presidente. Mas aí todo mundo vai querer questão de ordem. Até agora, presidente, o senhor viu que eu não usei o microfone. Corta o microfone. Deputado Orlando, pois não. Questão de ordem também quero. Fale. O presidente é testemunho, presidente, que eu não usei do microfone, eu ergui o braço, pedi, no momento em que os colegas todos usavam a palavra sem apresentar qual era a questão de ordem. Então eu agradeço a Vossa Excelência, a gentileza, e queria apenas fazer 2 registros, presidente. Primeiro, não é adequado que nós façamos aqui uma referência que não seja respeitosa para uma outra comissão. Eu sou parte da Comissão de Constituição e Justiça, eu participei da reunião. Se há divergência quanto ao encaminhamento, essa divergência ficou lá. O presidente Rui Falcão aplicou o regimento, assim como Vossa Excelência aplicará o regimento na sessão de hoje. É a primeira questão. E a segunda, presidente, eu gostaria de requerer que Vossa Excelência encaminhe a degravação dos primeiros minutos dessa sessão, onde a deputada Carla Zambelli agrediu um colega aqui presente, para que ali se faça uma representação ao conceito. Bem, senhores. Não. Qual é o artigo? Qual é o artigo, deputado? Prossiga. Artigo 41. Deputado Éder. Deputado Éder Mauro. O senhor viu? Pois não. Tá pensando que isso aqui é. Dá pra esse rapaz calar um pouco? Quer bagunçar, presidente? Presidente! Tá, Cabo Gilberto, por gentileza, senhores, se os senhores não mantiverem a ordem mínima, o ministro da Justiça disse que vai levantar e vai sair. Mas que eles querem. Mas é o que eles querem e é o que o ministro vai fazer, não tem a menor dúvida. Senhor.